Olá, graça e paz. Que o Senhor abençoe a vida e a família de cada um e que cada um tenha uma semana abençoada para a glória e honra do nosso Senhor. O tema da nossa reflexão hoje é buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu vou ler o texto de Mateus 6:33, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui é a grande chave, para a conquista das coisas. Sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em tudo que a gente venha a fazer, que a gente venha sempre colocar Deus como nossa prioridade. E assim Ele vai acrescentando as outras coisas. Na área financeira, no nosso dia a dia, no casamento, no trabalho, na faculdade e assim por diante. Mas muitas vezes nos sentimos vazios, nós nos sentimos fracassados. Por quê? Justamente porque não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, quando a gente não coloca Deus como nosso foco, todas as outras coisas também vão estar desalinhadas. E aqui eu quero compartilhar 3 coisas que podem nos impedir de buscar o reino de Deus. A primeira é a obsessão por bens materiais. Muitas vezes a gente é obcecado em ter uma propriedade, ter muito dinheiro, uma casa boa, um carro bom, um bom emprego que pague muito bem. Então, é claro que essas coisas, elas são coisas boas, que nos ajudam, que nos abençoam. Mas muitas vezes a gente coloca isso como o nosso foco, como nossa base de tudo, como nosso centro de tudo. E o nosso centro deve ser Jesus. E logo aqui no versículo que a gente leu, a gente já viu que o Senhor ele vai acrescentando as outras coisas. Então, cultive o seu relacionamento com o Senhor, cultive todo dia com oração, com leitura da palavra. E se for da vontade de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Se for da vontade de Deus uma boa casa, Ele vai te dar. Se for da vontade de Deus você ter um carro, Ele vai te dar. Então, que a gente venha colocar Jesus como nosso centro de tudo e confiar nele. Se for da vontade dele, vai acontecer. E se não for da vontade dele, amém, porque é o melhor para nós. Outra coisa que pode nos atrapalhar de buscar o reino de Deus é o trabalho. Então, muitas vezes a gente coloca o trabalho como a nossa prioridade. Mas muitas vezes o trabalho ele rouba muito nosso tempo. Então a gente fica focado só em trabalho, e esquece das coisas do reino, esquece de buscar a Deus. Então essas pessoas que sempre estão trabalhando, elas sempre estão cansadas e ocupadas para o reino de Deus. Então o que a gente deve fazer? Todo mundo aqui tem 24 horas por dia. 24 horas por dia, dá pra gente separar um momento para Deus. Dá pra gente separar um momento para o reino. Então, se você anda muito ocupado, muito atarefado, escolha um momento do seu dia, guarde um momento do seu dia para dedicar esse momento só para Deus, para buscá-lo, para cultivar um relacionamento, para ter um momento íntimo com Ele, orando, lendo a palavra, seja da forma que você quiser, mas busque um tempo, para colocar o reino de Deus em primeiro lugar e depois você foca em trabalho, foca em outra coisa. E outra coisa que pode nos atrapalhar, nos impedir de buscar o de Deus, é os prazeres do mundo. A gente fica tão ocupado, muitas vezes indo para festas, pode ser qualquer outra coisa, que tire o nosso foco de Deus. Claro que tirar tempo com a família, ir para um lazer, não é errado, é uma coisa boa, não é pecado, Mas muitas vezes as pessoas colocam as diversões, os lazeres, e esquecem o reino de Deus, Colocam essas coisas em primeiro lugar e esquecem o reino de Deus, E não é assim, não deve ser diversões em primeiro lugar, mas sim o reino de Deus,
né? Então, que as diversões não tirem nosso foco como cristão, mas que nós venhamos sempre lembrar de colocar o de Deus em primeiro lugar. Então, que a gente venha decidir sempre priorizar o reino de Deus. Que a gente não venha dar desculpas para não buscar. Que nós venhamos decidir sempre, 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 não importa a circunstância, não importa o tempo que a gente tenha, mas que a gente venha colocar sempre o Senhor em primeiro lugar.